A importância do passado nesse processo histórico é justamente a capacidade de determinar o porvir de uma nação. Quando a gente fala em tratar o passado, a gente fala em tratar, na verdade, do futuro do país. A Diva estava dizendo aqui que quando a gente chega na fase adulta, a gente vê que a história ela está mal contada, né? Ou contada errada, incompleta. Eu tive o privilégio, Alberto, e sempre gosto de fazer essa referência, de ser fruto de um amor forjado na luta, né? Então, eu sou filha de 2 comunistas e minha casa, que Alberto conhece, chegou a ser sede clandestina do Partido Comunista do Brasil. Então, era uma casa e um ambiente, a gente cresceu assim, eu e meu irmão, num ambiente de muita efervescência, de muita discussão política. Então, quando eu perdi Painho, eu tinha só 6 anos de idade. Mas eu cresci com 2 incômodos na minha casa. O primeiro era justamente não estudar na escola o que eu via em casa. Aprender na escola algo diferente, muito diferente da realidade que era debatida na minha casa. Né? Além, lógico, com o incômodo e com essa de que Painho crescer com questionamento sobre as circunstâncias da morte de Painho. Então, essas duas coisas me levaram à escolha da minha profissão, para você ver como foi forte. Alberto, ser jornalista, para mim, foi o caminho para a gente poder fazer esse debate que a gente está fazendo aqui, da gente poder escutar as pessoas, escutar as histórias, contar essas histórias, sabe? Porque isso significa a gente estar tratando do futuro do país. Né? Não existe um país formado, né, de uma identidade de um país, precisa da memória, né? Precisa da história. Então, esse ano é um ano da gente justamente lembrar e combater o esquecimento, mas não só o esquecimento e a impunidade. De reafirmar o compromisso essencial com essa luta, Alberto, que é levada por familiares há décadas, né, que é da luta por memória, por verdade, por justiça. De dar continuidade à luta por democracia, essa luta que a Dina Elza fez, que o meu pai Glênio Sá fez, que aqui o João Carlos Arraes fez, que muitos fizeram, Mário Alves fez, tantos outros, né, que eu poderia citar, estou citando só alguns aqui que estou vendo que está aqui com a gente na live, alguns familiares. Então, 60 anos, a gente está falando de 60 anos da instalação de um regime que assassinou, que sequestrou, que torturou, que encarcerou milhares de pessoas, que matou, que desapareceu as pessoas. Então, a gente precisa, nesse momento, ter a consciência da exigência do Brasil de avançar nessa temática. E avançar nessa temática, Alberto, significa a gente exigir a reinterpretação da lei de anistia para que nunca mais aconteça, para que não se repita. Tortura, desaparecimento forçado, ocultação de cadáveres, os crimes que a gente está falando de ontem ainda são praticados hoje na democracia. E aí eu pergunto, até quando? Né? A memória das violências do passado é, na verdade, o caminho para a transformação da realidade do presente. Então, nesse sentido, é que eu faço destaque, mais uma vez, da luta que vem sendo travada pelas vítimas diretas e pelos familiares de mortos, de desaparecidos, pelo restabelecimento da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, da Lei 9.140, de 1995. Então, a gente está falando de 2 elementos essenciais. E aqui, Alberto, eu estou reafirmando isso para falar, e a gente não pode deixar de contextualizar. A gente está falando aqui sobre a importância, e você fez a pergunta, de se preservar essa memória. E essa pergunta, ela poderia e deveria ser feita ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Porque Lula, em entrevista, ele falou em remoer o passado. Foi uma das coisas mais duras que os familiares e vítimas também, diretas da ditadura, poderiam escutar.
Até porque, se a gente falar em remoer o passado, o Lula faz isso em quase todas as suas falas quando fala do seu passado. Então, qual o passado a que ele se refere que não pode se remoer? Não é? É um termo forte para a gente que é vítima direta. Mas mais forte do que isso, eu não falo que é uma fala equivocada, que é uma fala infeliz. Eu quero apontar aqui o prejuízo que é essa fala, porque essa fala é uma posição, uma reafirmação do que ele pensa como política do Estado. Então, a gente está falando aqui que, ao ele afirmar isso, ele está dizendo, Alberto, na verdade, que em seu governo a gente não tenha a expectativa de que vai haver avanço na luta por memória, verdade e justiça. E aí eu pergunto, e essas duas pautas, que são importantíssimas, porque nós, familiares, vamos, como sempre fizemos, como o Diva, que está na luta desde o início, sempre fez, lutar para que se avance, para que não haja retrocesso e que a gente avance mais ainda. Então, no dia 1º de abril, abre, na verdade, um calendário, né? Alguns lugares, inclusive, a gente já está fazendo, a exemplo dessa live aqui, né? Esse debate, mas abre um calendário de luta da sociedade civil organizada, dos sindicatos, das centrais, dos movimentos sociais, dos movimentos estudantis, enfim, da sociedade civil organizada, para dizer que a gente não vai permitir o retrocesso. O Lula, ele fez, como promessa de campanha, a promessa pela reinstalação da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. E eu pergunto, Alberto, o que é que mudou para que em um ano ele saia e diga que não vai haver mais do que isso? Ele faz o que ele já fez no seu primeiro governo, que foi proibir que o seu governo, os órgãos do seu governo relembrem esse passado, né, para que a gente avance para a democracia. Então, a gente elegeu o Lula na perspectiva de avançar na consolidação da democracia, e não o contrário. E, na nossa opinião, Alberto, a consolidação, a efetivação, a democracia realmente participativa, ela depende da gente enfrentar esse passado autoritário. Enfrentar esse passado significa, finalmente, o Brasil realizar a sua justiça de transição. Nós nunca fizemos, e não foi só na ditadura, a transição de um passado autoritário para um presente democrático. Então, na verdade, o que temos no nosso país não são assim, os golpes não são os iados. A democracia ou a tentativa de instalação da democracia são os verdadeiros iados. Por isso que a gente está sempre ameaçado, rodeado por essa ameaça de golpe. Nós vamos continuar assim, entende? Então, a gente não fez a reforma, a gente não fez a justiça de transição, e a gente vê a perpetuação de todas as práticas desse passado autoritário no nosso presente. Então, não só esse mês de abril, mas esse ano todo, ele vai ser um ano para a gente fazer essas relações, mostrar que esse passado não tratado traz para o nosso presente um Bolsonaro, traz a eleição de uma pessoa que defende a ditadura e ícones torturadores. Que esse passado não tratado traz como a gente ameaças de golpe como o 8 de janeiro. Então, não adianta a gente falar que vai tratar do 8 de janeiro e que vai punir sem a gente punir os de ontem. A gente não quer anistia para os de hoje, mas a gente não quer anistia, Alberto, para os de ontem. A gente precisa punir exemplarmente as pessoas que cometeram violações de direitos humanos na época da ditadura civil-militar no Brasil. Então, não se trata, de forma alguma, de remoer o passado. Se trata de enfrentar o passado, de escrever essa página que a Diva disse. A gente não tem quem queira mais do que os familiares dos mortos desaparecidos passar essa página. Mas passar essa página requer que ela seja, como a Diva disse, que ela seja escrita, que ela seja lida, que ela seja interpretada corretamente, para que a gente passe efetivamente essa página, porque passar essa página significa que a gente vai estar efetivamente construindo a democracia no nosso Brasil.
Alberto, veja só, primeiro, eu acho que é o início de um processo, né? A gente não pode dar por finalizado esse caso da Marielle agora. Mas, sem dúvida alguma, representa um avanço tremendo para a democracia, como o Diva colocou aqui, para a democracia do Brasil. E eu vou lhe dizer, Alberto, que eu sempre fiz, inclusive, essa relação, né? Quando eu pergunto assim, até quando a gente vai admitir que crimes políticos continuem a acontecer, que é o caso da Marielle, né? Então, a elucidação desse caso mostra que o Estado, do jeito que age e continua a agir, para que, ou como cúmplice dos crimes, ou mesmo como um braço direto, né, desses crimes, ele pode usar para dar respostas aos familiares sobre esses crimes, que foi o caso agora do compromisso que o governo Lula assumiu com esse caso, levou adiante e conseguiu dar uma resposta. A gente tem que lembrar que no governo Bolsonaro, né, e a gente consegue entender muito bem os motivos, mas é importante a gente lembrar, pontuar, frisar o que aconteceu. Essa investigação não aconteceu. E aí você vê um delegado que diz que recebeu a família e que se colocou ali naquela situação como afirmou o seu compromisso com o óbvio que era o seu papel de elucidar o caso, o crime, como aconteceu, por que aconteceu, né? Se demorou 6 anos, já mostra, Alberto, que a gente já fracassou, entende? Foram 6 anos para dar resposta. E aqui eu estou com um crime que é o do meu pai há mais de 3 décadas. Diva está com um crime há mais de 5 décadas. Entende, Alberto? Então, o que a gente exige e o que a gente quer de compromisso do governo Lula com a consolidação da democracia é resposta do Estado. Quem atuou nessa questão do sequestro, da morte, do desaparecimento, da tortura, foi o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro que praticou, ele precisa pedir desculpa a gente, ele precisa contar a verdade, ele precisa fornecer para a gente todos os documentos que isso não aconteceu, para que a gente saiba exatamente o que aconteceu no Brasil, e ele precisa dar resposta. O caso do meu pai, eu preciso da resposta do Estado. Na ocasião, quando a gente teve no Ministério dos Direitos Humanos, e felizmente tive a oportunidade, Diva fez a leitura de uma carta da gente, fazendo as exigências ali. Também tivemos uma leitura de uma carta, especificamente de demandas que os filhos e netos trazem também para o governo. Mas eu tive também a oportunidade de trazer esse caso e de mostrar de casos que aconteceram, de mortes que aconteceram pós-período de redemocratização, em 1985. Entende? Que data no Brasil, né? A data de redemocratização oficial é 1985. Alberto, eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos de idade. E eu cresci escutando na minha casa a contestação dessa morte. Foram mais de 3 décadas que nós juntamos, que nós analisamos documentos, que nós ouvimos testemunhas, que a gente releu depoimentos. E quando eu, mais especificamente, quando estava terminando meu trabalho de conclusão de curso no jornalismo, foi um livro-reportagem sobre a participação do país na guerrilha, e aí coincidiu que a gente recebeu nessa mesma data os primeiros documentos da Agência Brasileira de Inteligência que mostraram que a perseguição, a vigilância e o Painho duraram até o ano da morte dele, então duraram até 1990. Não sou eu que estou fazendo essa afirmativa, gente. É a Agência Brasileira de Inteligência que diz que a perseguição e a vigilância ao meu pai durou até o ano da morte dele. Entende? Então, ali, a gente mergulhou ainda mais nesse processo. E eu percebi, Albérico, que quando nessa busca da gente de esclarecer as circunstâncias do caso da morte de Painho, na verdade, a gente estava iniciando um processo de reflexão sobre o esquecimento como um produtor de sintomas sociais na atualidade. Então, o caso do meu pai, ele não é um caso isolado. Ele se soma a um processo de elucidação de assassinatos políticos que não estão contabilizados, porque eles ocorreram pós-período de redemocratização. Então, a sociedade brasileira ela precisa entender que não acabou.
que o aparato repressor ele continuou a agir. A Comissão Nacional da Verdade colheu depoimentos como o do ex-delegado do DOPS, o Cláudio Guerra. Foi ele quem afirmou que os grupos militares continuaram a matar após o período que marca o processo de redemocratização no Brasil, que é de 85. E foi a partir desse depoimento que a nossa família resolveu juntar todos os indícios que tinha, os vários pontos que ainda não estão esclarecidos sobre a morte de Painho. Jana, deixa eu lembrar aí, para complementar a sua fala, a Guerra de Perdidos, que é uma região que chama Perdidos, na região do Araguaia, que foram assassinados vários camponeses, foi uma chacina que aconteceu ali. Só para lembrar você, semelhante ao caso de seu pai, né? Sim, e não contabilizados, aí não necessariamente que aconteceram pós-período de redemocração, Diva, a gente tem estudado, a gente tem falado sobre isso, né, levantado essa questão. Tem os indígenas, tem os camponeses, entende? Então, a gente, e aqui não é uma disputa, não, mas esse número que a gente tem, o número oficial de mortos desaparecidos, que já não é pequeno, né, Diva? Você falar em quase 500 mortos desaparecidos reconhecidos, isso já não é um número pequeno, minha gente. Mas esse número, infelizmente, é um número muito maior, porque ele não leva em consideração várias outras mortes, que é a questão dos indígenas e dos camponeses também, dessas mortes como de Painho. Então, Albérico, é importantíssimo. Eu fiquei imensamente feliz, mas nesse ano do golpe a gente quer mostrar justamente essa semelhança. A gente quer mostrar que o caso da Marielle vai continuar a acontecer, infelizmente, se a gente não tratar desse passado. O que é isso, a gente não punir? O que significa isso, sabe, Albérico? A Diva estava falando aí das leis, né? Explicou bem direitinho para a gente. E a gente precisa entender, Albérico, que essa decisão, a decisão do país pelo estabelecimento de um esquecimento, sabe, pós uma experiência traumática, que foi esse período, por exemplo, da ditadura civil-militar, né, de um esquecimento que eu sempre digo é uma proibição de recordar por decreto, que a lei de anistia de 1979, a interpretação que se deu a ela, né, terminou sendo uma proibição de recordar por decreto. Então, os atos de anistia aqui no Brasil, Alberto, eles têm resultado no desaparecimento dos atores sociais diretamente envolvidos e numa memória que eu sempre afirmo assim, ela não se ordena mais pelo testemunho, sabe? Em nome de uma paz civil, além dos vazios narrativos desses discursos oficiais, né, dos poderes públicos, se servem de diversos outros meios também para reivindicar esse esquecimento, né? Se utiliza de instrumentos, às vezes, legislativos, regulamentares para esse fim. Então, isso é muito triste, né? Ainda que dessa proibição a gente de recordar resulte no reconhecimento de que algo ocorreu, né? As supostas ameaças de que o passado possa interferir no processo de coesão nacional do presente são assim, instrumentos argumentativos para que esses crimes cometidos pelo Estado eles não sejam recordados e, por isso mesmo, Alberto, repetidos, sabe? Eu fico, assim, entristecida, vou repetir, já que a gente está passando aqui para o final, porque, Diva, você que reforçou, dizendo que achava infeliz, a gente vai continuar lutando, porque é o que eu digo, assim, não se trata só de uma fala infeliz, né, Diva? Se trata de uma decisão de uma política do Estado para que não se avance nessa área. Mas a gente sempre lutou em momentos até mais adversos, né, Diva? Para que tenha avanço. E a gente conseguiu esses que você afirmou, as duas comissões durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e a Comissão Nacional da Verdade durante o governo de Dilma Rousseff. E a gente vai continuar lutando, porque a gente precisa, do jeito que o Lula voltou atrás nessa decisão, sem explicar para a gente por que ele voltou atrás da decisão de reinstalar a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, a gente vai continuar lutando para que ele volte atrás dessa decisão dele agora,
de tratar isso, de colocar essa luta, esse passado no esquecimento. É isso que eu estou dizendo, assim, então é mais um instrumento, mais uma forma de se colocar algo que já está no esquecimento, e num esquecimento que é um esquecimento pela falta de existência, é o que Diva disse, a página não está escrita. Então, um esquecimento que você não é um esquecimento do que você viu e você esqueceu, você simplesmente não conhece, você não sabe que isso aconteceu, você não conhece os atores e os movimentos que aconteceram. Isso é gravíssimo. O Brasil não tem identidade sem saber o que foi realizado no seu país. Entende? Então, a gente vai continuar lutando. Eu tenho certeza que a gente vai avançar sim, mas vai avançar com muita luta. Eu quero reforçar aqui, mandar um abraço primeiro, antes de reforçar, para quem está assistindo a gente aqui, para a Berna, que está perguntando por Lili. Lili era uma boneca, viu, Diva? Que eu tinha, e as reuniões do partido aconteciam lá na minha casa. E aí, eu aprendi na minha casa, a casa de dois comunistas é uma casa de muito amor, Diva, de muito amor mesmo. Então, eu aprendi, fui muito amado, e traduzi isso com minhas bonecas. Só que passava a incumbência para que o pessoal do partido tomasse conta da boneca e esquecia uma boneca no sofá, era um chororô, aí ela ia painho, pegava a boneca, ia passear com a boneca para agradar. Então, Berna está perguntando por Lili. Lili está quem está tomando conta de Lili essa noite, Berna? É manhã, porque eu não podia falar e está com Lili aqui do lado, mas está vivíssimo. Um beijo para Felipe Lima também. Xelá, um beijo enorme. Também aqui, uma amiga da gente, familiar da gente, da mesma família, né? Faz parte do grupo de filhos e netos de vítimas da ditadura militar. Então é isso, gente. Eu queria reforçar aqui, Alberto, não sei se talvez a gente até vá para uma finalização, mas só reforçar aqui em Natal, Diva, você contou aí como o Salvador tem feito essa luta. Infelizmente, essa luta específica, Diva, aqui em Natal, ela não vem acontecendo. E o ano passado nós tivemos, até nós marcamos essa data, foi uma atividade chamada pela Unidade Popular, que é um partido que tem isso como no programa, né? A luta por memória, verdade e justiça está colocado como programa do partido. Mas esse ano, como resposta, e eu estou muito feliz com esse movimento que vai surgindo aqui em Natal, de fortalecimento dessa luta, Diva. Então, assim, a gente está com várias frentes, a gente está com várias atividades. Até o dia 9 de abril, praticamente todos os dias, a gente vai ter atividade. E é em todos os ambientes, porque é importante que se diga isso também, né, Diva? A gente está construindo um ato de rua, que vai ser dia 1º, mas aliado a esse ato, nesse mesmo dia, a gente está vendo ainda o horário, vai ter uma atividade na Universidade do Rio Grande do Norte, para que se diplome de forma simbólica um estudante que foi perseguido e morto, que era estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Emanuel Bezerra. Então, vai ser feito a entrega, o protocolo, vai se protocolar o pedido de diplomação a ele na reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos ter esse ato de rua, vamos ter debate no dia 2 de abril na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dia 4 e 5 também vamos ter debate na Universidade Federal do Rio Grande do Norte dessa temática, vai ter exibição do filme de Painho no dia 5. Dia 9 a gente vai estar na Câmara Municipal de Natal, e a gente está tentando articular a Assembleia Legislativa também, então é importante que todos os lugares a gente esteja presente, nas ruas, né? No parlamento, nas universidades, nas escolas, nas ruas, está se estudando também, se desenhando aqui a realização de uma aula pública, né? É uma iniciativa que o professor Luciano Capistrano já tem, ele já realiza aulas públicas, que são aulas passeio, né? Ele passa por ambientes históricos, né? E vai contando para os alunos, mostrando o local. Então, a ideia é fazer também, pegar locais que marcam aqui na cidade de Natal essa luta, né?
contra a ditadura civil-militar, e aí terminar com um ato também político-cultural, depois dessa aula passei. Então, tudo isso está sendo aí programado, que tenhamos atividades todo ano, né? Porque a gente tem um ano aí muito importante para essa luta, não só do aspecto simbólico, do que representa uma data de 60 anos, mas por tudo isso que a gente colocou aqui, de necessidade de não se permitir o retrocesso, porque é disso que se trata quando a gente fala do restabelecimento do trabalho da Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos, e de avançarmos. E avançar significa a gente também ter a reinterpretação da lei de anistia pelo STF. Então é isso. Bom, Alberto, mais uma vez agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu amo participar, só escutar, na verdade, Diva, todas as lives que eu tenho oportunidade. E eu estou falando aqui da Diva que está comigo, mas de todos os familiares, né, de mortos desaparecidos, mas especialmente elas que começaram e que continuam, e que persistem nessa luta. Então, uma aula muito grande para a gente, é um exemplo, uma inspiração para essas gerações mais novas, né? A exemplo da minha, que nem é mais tão mais nova, já tem a outra geração, já tem minha filha, né? Já tem os netos, e eu fico muito feliz dela também estar dando continuidade a essa luta, tendo como exemplo Mainha, né? Ali persistindo nessa luta. Então, é muito importante, é maravilhoso isso para a gente, assim, a gente ter a oportunidade de estar ao lado de vocês, Diva, nessa luta, assim, aprendendo, lutando junto, fazendo junto, mas aprendendo muito também. E aí eu queria encerrar, Alberto, respondendo mais uma vez a pergunta principal, né, dessa live, né, que é a importância da preservação da memória, né? A importância, na verdade, quando a gente fala da importância da preservação da memória, a gente está falando da importância da gente relembrar esse passado, né? E a lembrança desse passado no processo histórico é justamente a capacidade de determinar o futuro de uma nação. A ditadura de cunho civil-militar impôs a Constituição, a convivência, com os atos institucionais que, na verdade, o que se assistiu foi um aumento da repressão gradualmente, né? E a autorização intensa da tortura, da barbárie, como políticas de Estado. Né? Então, essa herança desejada, que é a violência, ela é medida não pela contagem, apenas isso não é pouco, de mortos deixados para trás, né? Mas por meio de diversas outras marcas que estão encravadas no presente da gente. Eu sempre cito isso, porque para mim isso é um indicador muito forte do que a gente tem dito, assim, para que as pessoas que não conhecem esse passado visualizem de forma mais clara, né? Estudos demonstram que, ao contrário do que aconteceu em outros países da América Latina, né, as práticas hoje de tortura em prisões brasileiras, elas aumentaram em relação aos casos de tortura na ditadura militar. Então, quando a gente olha também o abismo no acesso à educação, os problemas no serviço de saúde, o racismo institucionalizado, a composição dessa população carcerária, esses são alguns exemplos do quanto, historicamente, o Estado brasileiro contribuiu para a construção de estruturas que reproduzem lesões a direitos de pessoas. Né? O contexto que a gente atravessa, e eu acho que ele lança assim, diferentes desafios nessa área dos direitos humanos, mas o principal deles é não admitir retrocesso. Então, não se trata, nessa pauta da luta por memória e justiça, não se trata de revanchismo. A memória e a verdade, elas são políticas de efetivação dos direitos humanos. Então, eu acredito que a crença na mudança da realidade é algo que é necessário, que é permanente, que é muito presente entre nós, familiares de mortos desaparecidos. A gente não pode nem vai perder esse foco. Um país com um expressivo quadro de desigualdade social como o nosso, reafirmar, do jeito que a gente está reafirmando aqui, a defesa da memória, a defesa da verdade, a defesa da justiça, da reparação, aparece como algo fundamental. Então, acho que é isso. Vamos à luta, vamos levar vamos lembrar, né? O Diva falou uma coisa assim que
que resumiu em tudo, né? Quando a gente lembra dos nossos mortos, a gente, na verdade, está deixando eles presente com a gente, né? Essa ausência parece que ela é sentida de forma diferente, né, Diva? Eu aprendi muito isso na minha vida, pelas dificuldades que eu sempre tive de falar sobre esse período. E hoje eu vejo que cada fala, cada participação minha e cada avanço que a gente faz na luta é como se fortalecesse, na verdade. Então, parece um jargão já usado, mas transformar o luto em luta é realmente algo que cura a gente. Né? Mas também sei da dificuldade, sabe, Alberto, que é para muitas famílias de estar aqui presente falando sobre isso, né? Então, assim, a gente precisa lembrar de todos eles para que todos eles, de diversas maneiras, estejam sempre presentes no nosso presente e no nosso futuro, ensinando a gente e apontando os caminhos para a gente seguir nessa luta por democracia. É isso, um beijo no coração, um beijo em todo mundo que participou. Ditadura nunca mais, democracia sempre.